Grupo de louvor, obrigado. Só fica Harris ali do teclado. Obrigado pelo trabalho de vocês, viu? Por favor, uma salva de palmas para esse grupo de louvor. Deus é bom. Você fica feliz ou fica com inveja que você não canta? Inveja, né? Amém, gente? Eu queria ler com vocês um texto muito precioso, que eu amo muito. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46. Quem está pronto hoje? Diga: hoje eu estou me despedindo do espírito de miséria. Repita comigo. Diga: quando Deus pega alguém em necessidade, Ele não oferece apenas provisão. Ele transforma o necessitado em um provedor. Quando Deus pega alguém escravo, Ele não oferece apenas liberdade, Ele transforma o escravo em um libertador. Quem está pronto para sair da necessidade, não para a provisão, mas ao provedor, virar um provedor para alguém aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diga bem alto: é hoje. Aleluia. Vamos lá. Você 7 lá da criancinha, vai pegar seu filho que está dando trabalho. Oh, foi mal. Marcos 10, 46. Desculpa as brincadeiras, tá, gente? É porque é a segunda vez que eu venho aqui, mas eu me sinto em casa com vocês. É uma família aqui que eu ganhei isso. E eu sou assim, né, velho? Não... Entendeu? Tchau. É isso aí. Vamos lá. E vamos ler comigo aqui. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, diga Bartimeu, cego, mendigo. Veja que não é separado por uma vírgula aqui, né? Cego, mendigo. Filho de... Estava sentado à beira do caminho. Até aí, daqui a pouco a gente volta, tá? Repita comigo, diga Bartimeu. Bar significa filho de Timeu. No nome dele já tinha filho de Timeu, e o texto diz que ele era filho de Timeu. Tudo bem? Posso descer? Você tem ideia o que é que acontece? Por favor, foco na camisa. Tá chegando aí semana que vem, marcha para Jesus. Você vai ou vai ficar de fora? Você vai ou vai ficar arrependido depois de não ter ido? Eita lasqueira. Olha para mim aqui, diga Bartimeu. Geralmente, quando Jesus operava milagres com as pessoas, quando Jesus restaurava alguém, não aparece muito o nome das pessoas. A gente tem lá a mulher samaritana, a gente tem lá a mulher que adulterou, a mulher que ungiu os pés de Jesus, a gente tem o paralítico de Betesda, né, do tanque de Betesda. A gente deu os nomes. E o coitado da mulher que adulterou, né? A bichinha já foi perdoada tem uns quase 2000 anos. E até hoje ela é mulher adúltera, né? Mas aqui, não só nesse texto desse cego, que Jesus curou muitos cegos, e tem muitas histórias, lembra aquele cego de nascença e tal? Mas nesse texto aqui, não só fala do nome do cego, mas também o nome do pai dele. Então tem algo muito específico que Deus quer ensinar pra gente, sim ou não? Porque, veja bem, já vou começar com uma pedrada acima de você. Pedrada no bom sentido, não é de legalismo não, tá? Bartimeu tinha um nome, e Bartimeu tinha um pai, mas porque ele não enxergava, ele vivia como pedinte. Não ouse dizer amém se você não entendeu ainda onde eu vou chegar. Bartimeu tinha um pai, Bartimeu tinha um nome, mas porque não enxergava, vivia como pedinte. Você tem um Pai Celestial. Você tem um nome que está acima de todo nome. Mas enquanto os seus olhos não forem abertos, você vai viver como pedinte, mesmo tendo sido feito filho. Amém, gente?
E o que é um pedinte, céu? Pedinte é aquele que implora por aquilo que já te pertence. Pedinte é aquele que acha que chorando vai alcançar alguma coisa de Deus. É aquele que ora fazendo com que Deus tenha pena dele. Deus não vai te abençoar porque Ele tem pena de você. Deus não vai se mover porque você está chorando ou você está triste. Deus se move por fé. É mais fácil Deus se mover você rindo do que você chorando. A não ser que o seu choro seja pela salvação de alguém. Seja aquela intercessão, seja aquela oração mais intensa. Alguém está entendendo alguma coisa aqui, gente? É por isso que a oração de Paulo nunca foi para você ser abençoado, nunca foi para você prosperar. Era para que os olhos do entendimento fossem abertos. Porque nós já temos tudo que a gente precisa. Mas a falta de revelação, a falta de visão faz com que a gente não desfrute do que já nos pertence. Amém, gente? O ai de mim. Um aluno de uma mentoria minha, ele é de Moçambique. Ele fez 2 meses e meio de mentoria comigo. Eu semeei para ele a mentoria. Ele todo dia ele fazia uma refeição por dia. Mal tinha dinheiro para pagar a internet para assistir as aulas. E ele ouviu na segunda aula uma palavra rema que eu liberei. A mesma que eu liberei aqui. Deus transforma necessitados em supridores. Ele agarrou aquela mensagem. E durante a mentoria, ele falou: Deus, obrigado porque você vai me transformar num supridor para a minha comunidade. Eu esqueci de mandar, porque senão eu ia botar aqui. O que é que aconteceu? Durante a mentoria, ele começou a analisar na região dele qual era a necessidade do povoado. E ele viu que tinha umas lojas lá que abriam uma vez por semana e o povo reclamava porque não podia ter acesso. Então Deus deu a ele um projeto de uma empresa. Ele montou o projeto e montou o custo que iria levar para abrir aquele projeto e me apresentou. Só que faltavam 2 semanas para acabar a mentoria, 4 aulas. E eu pensei, poxa, eu vou tentar vender camisa, vou tentar fazer alguma coisa para ajudar ele, vou ofertar. Mas o valor era muito alto, eu não tinha condição. E daqui que eu produzisse a camisa, para tentar vender, já ia acabar a mentoria. Faltando 2 aulas para acabar a mentoria. Uma mentorada entrou em contato com a nossa equipe e falou: Céu, tem um rapaz que Deus me mostrou que está precisando de um investimento. Eu não quero saber quanto é. O Espírito Santo mandou eu pagar. Ele começou a mentoria como necessitado. Terminou a mentoria como um provedor, com uma empresa aberta. E agora, eu sou parceiro dele em um projeto social lá em Moçambique. Ele está alimentando mais de 50 crianças por dia na comunidade dele. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Porque quando Deus abre os olhos, você enxerga o que você já tem, o que já te pertence, o que já é seu e já era. Amém, gente? Amém mesmo, ai de mim? Bota lá, Harris, de olho na tela. Diga: é hoje. Aleluia. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga: parou Jesus. Parou Jesus. Vou oferecer um atendimento especial para essa pessoa. Aleluia. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aqui a gente tem 2 pontos muito específicos. Primeiro, a fé de Bartimeu. É preciso você se indignar com a condição que você está hoje, porque senão você nunca vai sair dela.
Às vezes o inimigo da riqueza não é a pobreza, é a estabilidade. Eu não tenho conta, dívida, minha vida está tranquila, eu ganho um saláriozinho, dá para pagar todo mundo. É porque você só pensa em você. Você não entende que o que Deus vai depositar na sua mão não é só para você, é para você abençoar alguém. Isso vai virar seu inimigo. Ou o excesso de comparação. Olha para o vizinho e o vizinho está pior que você. E você fala, pelo menos eu não estou passando o que fulano está passando. Isso é espírito de miséria, gente. Aleluia. Eu conheço gente que tem mansão, mas é mais pobre do que quem tem barraco. Porque é questão de mentalidade, não é questão de posse. A verdadeira prosperidade não tem nada a ver com o que você tem. Prosperidade não é o que você possui, é o que você proporciona. Se você tem milhões na conta e você não muda a vida de ninguém com esse dinheiro, você é tão pobre como como alguém que não tem nada. Deus não é conhecido pelo que Ele tem. Deus é conhecido pelo que Ele deu. Eu vou repetir isso, tá? Deus não é conhecido pelo que Ele tem. Deus é conhecido pelo que Ele deu. Deus amou o mundo de tal maneira que você vai ser conhecido pelo quê? Não é pecado ter Ferrari, não é pecado ter iate, não é pecado ter ilha. Mas o que é que você faz com o que você possui? É só para você? Ninguém desfruta, ninguém é abençoado? Ninguém é transformado com o que você possui? Então você não é do clube do Evangelho. Você só pensa em você. Sabe, a fé de Bartimeu é uma fé viva, porque ele clama por Jesus. É o que ele tem, uma voz. Ele não tem visão. Ele ouviu falar que Jesus curava, então ele falou, é a minha oportunidade, ele está por aqui, eu vou clamar. E ele encontra uma barreira religiosa. As pessoas, cala a boca, você está incomodando. Ele não vai te ouvir. Mas a Bíblia diz que ele grita mais alto. Existem tipos de fé. Existe a pequena fé e a grande fé. E a Bíblia sempre tem esses capítulos conectados, né? Em um capítulo a Bíblia diz que Jesus está andando sobre as águas. Pedro diz, Senhor, manda ir ter contigo. Pedro está pedindo uma palavra rema, que ele sabe que ele não pode andar sobre as águas sem uma palavra rema. E Jesus diz, vem. Pedro começa a andar sobre as águas. E ao observar o vento e a tempestade, começa a afundar. Jesus resgata ele e diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Pequena fé no grego é oligopistos. Pequena fé não está falando de quantidade, de tamanho da fé, mas está falando de duração da fé. Pedro creu por pouco tempo. Oligopistos. No capítulo seguinte tem uma mulher sirofenícia que está com a filha doente. E ela começa a clamar por Jesus. E os discípulos, Senhor, manda essa mulher embora, ela está incomodando. Jesus falou, não é lícito dar aos cães o que é aos filhos o que é dos cachorrinhos. E ela, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. O que é que essa mulher fez? Ela não desistiu, ela não parou, ela continuou e continuou até receber o milagre dela. Qual foi o final? Jesus diz, mulher, grande megapistos, fé de longa duração, ou perseverança, é a fé de Bartimeu. Ele começa a clamar, não tem resposta. Clama de novo, as pessoas vêm. Ele não vai te ouvir, ele clama mais alto. Diga, megapistos, eu não vou parar de acreditar. Eu não vou desistir no meio do caminho. Se ele falou, vai acontecer. Eu não vou soltar o que ele falou. Eu vou continuar agradecendo por aquilo que ele falou. Agradecendo não para se manifestar, agradecendo como se já tivesse sido manifesto. Aleluia!
E ele tem um resultado especial, que Jesus olha para ele e diz: manda chamar ele, eu quero resolver isso de perto. Aleluia. Mas Bartimeu faz uma coisa que mais me impressionou. Jesus mandou chamar ele não tinha sido curado ainda, mas ele tomou um posicionamento de quem havia sido curado. Como assim, céu? A Bíblia diz que ele lançou de si a capa. É como se ele dissesse: essa roupa de pedinte não me cabe mais. Essa roupa de necessidade não me cabe mais. Eu estou indo ao encontro dele e ele vai abrir os meus olhos. Tem roupas que a gente precisa jogar fora. Tem roupas que não cabem mais na gente. Eu lembro que eu saí de Salvador, fui morar em Alphaville, São Paulo. E aí eu morava num apartamento de 2 quartos. Só que quando a gente foi fazer a suposta mudança, que era nem de móveis, tá? Só de coisas que tinham lá em casa, rapaz, deu 6, 7 sacos desse tamanho, de coisa que a gente não ia usar mais, coisa que não servia mais, ou coisas que não combinavam. E na hora o Espírito Santo falou comigo: quando há uma mudança de estação, também tem que ter uma mudança de roupa. Porque eu morando na Bahia, eu só tinha roupa de calor, camiseta, short, bermuda. Eu vou para uma terra que vai ter tempo frio, vai chegar lá a, sei lá, 3 graus. Então tem roupa que não cabia. Eu tinha uma bolsinha de couro que eu andava, bem baiano que eu sou, botava meu celular e minhas coisas, que no primeiro dia lá em Alphaville que eu fui andar, que eu fui pegar o dinheiro na bolsa, a mulher: ai meu Deus, ai. Pensou que eu ia assaltar. Eu falei: essa bolsa não combina. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Existe uma nova estação para você. Existe uma nova vida para você. E você tem que lançar de si a condição velha fora. Não presta mais para quem fez o rema, para quem entendeu a palavra fé, essa condição de miserável, de pedinte, de esperar sempre que alguém faça alguma coisa por você. Tem certas coisas que não cabem mais na gente. A gente precisa se posicionar de outra forma. Vamos lá, por favor. Infelizmente, eu digo isso infelizmente, o sistema religioso, ele não liberta você da condição de pedinte. Ele alimenta a condição de pedinte. O que você está querendo dizer com isso, Céu? Quando a gente ouve palavras de prosperidade, a gente sempre ouve pregadores dizendo: Deus vai usar alguém para abençoar você. Então eu estou sempre esperando que alguém faça alguma coisa por mim? Por que não o contrário? Nada contra, onde eu vou eu ganho muitas coisas mesmo. Eu fui pregar em São Paulo uma vez, eu ganhei 10 relógios. Senti inveja agora aqui, viu? Foi uma manifestação do Espírito. O pastor pegou a cestinha de dinheiro, que aqui não está dando dinheiro nenhum, mas nessa igreja deu muito dinheiro. Eu vou pregar assim, não é possível, velho. Então o pastor, só para lembrar vocês, viu, gente? Então o pastor no final pegou a cestinha e despejou na minha cabeça. Ainda bem que não tinha moeda. E ele falou: está vindo uma chuva de dinheiro sobre você. Eu falei: aleluia. Ui. E aí eu vi o povo com uma necessidade de me dar alguma coisa. Teve gente que ia voltar, e estava muito frio lá. Teve gente que ia voltar para casa de moto, deu a bota para mim, deu a jaqueta para mim, voltou no frio. Gente tirando o relógio: eu preciso dar alguma coisa para ele. O pastor não fez apelo para oferta. Então isso acontece, amém, gente? Porém, teve uma época da minha vida que eu estava sempre esperando alguém, Deus vai usar alguém para me abençoar. Até o dia que eu estava crendo que eu ia receber um carro, e uma mulher lá em Salvador falou para um dos pastores da comunidade, e falou para ele: Deus falou comigo para dar um carro para ele, mas eu não quero dar não. Eu falei: desgraçada. E aí veio um insight na minha cabeça, eu falei: cara, o que é isso? Então quer dizer que às vezes coisas não chegam, não é porque eu não estou crendo, é porque pessoas não estão obedecendo o que Deus mandou fazer. Então até o que Deus faz passa pela vontade das pessoas também. Então nunca mais eu vou ficar nesse lugar de depender das pessoas.
Porque eu não sou pedinte, eu sou filho. Então veio uma época que eu quebrei financeiramente. Foi a época da pandemia. E eu tive que entregar a casa onde eu morava. Entregar para não dizer que foi despejado, entendeu? É mais chique, né? Eu com 3 filhos na situação de vergonha. Tinha uns problemas, né? Que eu tinha problema em receber, né? Mas uma coisa eu vi, todo mundo à minha volta, eu dando aula para 5 turmas, ninguém me dava R$1. E quando eu fui morar de favor na casa do meu irmão, me veio uma indignação. Diga indignação. É a melhor coisa que acontece, é quando você se indigna. Eu preciso sair daqui. Só que a nossa mentalidade de pedinte espera que alguém ligue, alguém te abençoe, que alguém rico te procure, sim ou não? Mas qual foi a direção de Deus para mim? Eu estava no meu computador, abri o meu computador, na minha caixa de e-mail tinha um livro que eu tinha escrito, que é o Cristo Nosso de Cada Dia, que é uma tipologia de Jesus por dia. São 365 versículos do Antigo Testamento e do Novo apontando para Jesus. Você fica feliz, eu fico com inveja. Você nem pediu pro cara botar lá na tela, né, velho? Você é um cara rapaz, eu vou meter a mão em você, viu? Eu mandei para você, você esqueceu, velho. Eu só mandei para você, então não era para botar não. Tem esse livro em e-book, se vocês quiserem, vocês podem comprar. Alguém quer aqui, por favor? 5 pessoas querem, entendi. Manda mensagem para a equipe aí que eles botam ali. Tá bom? Então esse livro já estava na caixa de e-mail. Em 15 dias eu terminei, porque eu tinha mandado para uma editora, a editora, eu mandei um outro, passou na frente e esse ficou lá parado. Então em 15 dias eu terminei o livro, juntei com uma pessoa, gravei os áudios do livro, botei tudo e em sei lá, 20 dias eu lancei, fiz uma pré-venda do livro e já vendi 50 cópias. E durante um ano, porque eu saí de morar de favor da casa do meu irmão, um ano depois eu estava morando num apartamento da cidade dos maiores PIBs do Brasil, que é Alphaville, São Paulo. Em um ano. Senti muita inveja aqui agora. Mas quem é que me sustentou durante esse mês todo? Foi o livro. Então a provisão não estava na mão de alguém, estava numa ideia que Deus me deu. Por favor, pega isso aqui. Por favor, gente. Agora uma produtora lá de Balneário Camboriú quer lançar esse livro para o Brasil todo. Uma ideia. Da pandemia para cá, ela ainda está gerando resultado. Então, a provisão pode estar numa ideia, que pode ser um pano de prato que você pinta. Ou pode ser uma ideia tecnológica que vai mudar o mundo, beleza, mas para de colocar Deus, a provisão de Deus em lugares, para de se ver como necessitado de provisão, e começa a ver agora, vamos lá Deus, eu quero ser levantado como provedor de alguém. Por isso que eu cantei, que a gente está acostumado a cantar Jeová Jireh. Só que Bartimeu não recebia provisão porque ele era pedinte, sim ou não? O Jeová Jireh aparece na Bíblia quando Abraão dá seu filho Isaque, e aí surge um carneiro, e ali no monte ele estabeleceu Jeová Jireh, sim ou não? O Deus da provisão, sim ou não? Só que quando a provisão ali acontece, não é suprimento. Deus provê alguém. E a palavra provisão no grego, ou visão pró, significa ver antecipadamente. Ou seja, tudo que vai chegar para você, Deus coloca numa visão. Você vê antecipadamente e isso se manifesta. Por favor, vamos lá. Que tal como aquele jovem de Moçambique, Deus possa te dar uma ideia, que possa mudar o quadro todo. Meu Deus do céu. Quem está pronto para receber ideias divinas hoje aqui? Ou ser despertado para a ideia que Deus já deu e você está desprezando. Diga, hoje eu jogo essa capa fora.
A capa de necessitado não cabe mais em mim. Eu vou ser o provedor da minha casa, da minha família. Eu vou ser o primeiro na história da minha família a me tornar milionário e provedor de muitos. Deus vai dar um projeto social para você. Deus vai dar uma visão de como você ajudar pessoas. E aí pode esperar que o recurso vai chegar com força. Qual é o ministério de prosperidade mais referência? Qual a igreja de maior referência de prosperidade que vocês têm no Verbo da Vida? Você está vendo mais crescer em prosperidade, assim, ver resultados de chegar. Verbo Petrolina é de se assustar que existe um projeto social lá gigantesco. Você acha que a provisão gigantesca está chegando por quê? Porque a visão é para pessoas. Até avião já ganhou de oferta. Alô, 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 alô. Porque tem pessoas envolvidas no que eles estão crendo para receber. Tem pessoas para liberar no que eles estão crendo em receber. Tem pessoas que vão ser beneficiadas com o que eles estão crendo hoje. Pastor Edilson não está crendo em coisas só para ele desfrutar. Ele está crendo em coisas para mudar a cidade dele, o estado dele, o país dele. O nome disso sabe por que ele é uma referência para mim? Porque é um dos caras que mais tem visão que eu conheço. Provisão, fé antecipadamente. É por isso que a gente precisa ter os olhos abertos e não dinheiro na mão apenas. Precisamos ser levantados como homens e mulheres de visão. Eu não nasci para depender de ninguém. Eu nasci para mudar a história de pessoas que se aproximam de mim. Eu nasci para mudar a minha geração. Eu não fui planejado pelos meus pais. Eu sou para eles um acidente, um resto de esperma. Mas graças a Deus que quando o homem não planeja, Deus planeja. E eu poderia viver uma vida de vítima. Oh, minha mãe nem me planejou. Por que eu existo? Minha mãe ama mais meus irmãos do que eu. Fica, essa capa não cabe mais. Não cabe mais, não cabe mais. Você foi feito filho de Deus. E o padrão de filho de Deus é Jesus. Você não vê Jesus orando para ser suprido. A multiplicação só foi necessária porque tinha necessitados em volta dele, não porque ele precisava. Se não tivesse a multidão faminta, os 5 pães e 2 peixes, dava. Ali o livro ali, ó. Tá bonito de rico. Você vai ter uma revelação de Jesus por dia, tá? No final a gente bota de novo, você vê QR Code aí, você projeta e compra, e você vai ter seu e-book aí o dia todo, tá bom? Onde é que eu estava? Tá na hora, gente, da gente sair desse lugar. 30 anos de crente orando, Deus, provê minha casa. É só isso? É só isso? O pastor tem que falar meia hora, 15 minutos, 30 minutos, toda semana para ver se você dá algum dinheiro para ajudar a igreja? Que espírito desgraçado é esse? O certo nem seria ter momento de oferta. Você já ia chegar aqui. E isso aqui que hoje faz no Verbo, sabe onde é que a visão pegou? Lá na África do Sul. Que é um negócio que constrangeu a gente. Porque a gente estava num culto lá, primeiro que me escandalizou. Uma negra linda, com um vestido todo colado, prateado. Uma cintura desse tamanho, a bunda atrás, toda... E ninguém tinha desejo sexual por ela. Porque lá é outra cultura. E a mulher pregando e uma fila gigantesca de pessoas dançando assim. E eu cheguei para uma pessoa, vem cá, já começou o momento do dízimo e oferta? Porque eu falei, eu quero participar. Ele, não, vai ter ainda. Eu falei, e o que fila é essa aqui?
Deixa eu te explicar uma coisa, porque a gente é o seguinte, quando Deus usa um pregador para falar com a gente vai lá no palco e deposita uma oferta de gratidão por Deus ter falado comigo. Então eles passam o culto todo agradecendo a Deus com ofertas por Deus ter usado o pregador. Mas são 1000 pessoas o tempo todo aqui na fila. Obrigado por ter falado comigo, e depositam uma oferta. O nome disso é mentalidade, o nome disso é visão. Não posso dar dinheiro porque vai faltar. Eu aprendi uma coisa sobre semente. Quando eu estou precisando de R$1.000 e eu só tenho 100 vai pagar? Então eu sei que isso aqui não é pão, isso aqui é semente. Não tem problema em depositar. Eu estou numa nova estação. Estou de mudança para um outro novo local. Encontrei um pastor lá em Juazeiro que também estava em mudança. Eu falei, já tenho minha semente. Cada semente produz segundo a sua espécie. Está chegando coisa para mim. Entende? Então isso é um princípio. Agora a gente fica inseguro por quê? Porque o inimigo da prosperidade é a provisão. Enquanto houver crença de provisão, você não vai desenvolver crença de prosperidade. Entendeu o que eu estou falando? Paulo, ele entendeu muito bem disso, que tanto que ele fala, o Senhor suprirá cada uma das vossas, ele não falou das nossas, ele não se incluiu, porque ele disse que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Por favor, me ajude a pregar, gente. Aleluia. Diga para o seu vizinho, vamos jogar essa capa fora, vamos enriquecer de verdade, vamos enriquecer de verdade. Provoca ele, vamos dar as nossas melhores sementes, o nosso maior tempo agora, bora crescer de verdade. Bora, sacode ele aí, bora crescer de verdade, bora prosperar de verdade. Diga para ele, vai vir do norte, do sul, do leste, do oeste, mas vai chegar. Diga para ele, Deus está te dando uma ideia nova, e isso vai atrair, diz para ele, Deus está te dando uma ideia nova, e isso vai atrair tanto recurso, que as pessoas vão ficar impressionadas com o que ele vai fazer na sua vida. Bora, gente, bora! Sacode seu vizinho aí, motiva ele, me ajuda a pregar. Diga, Deus é bom. Vamos continuar o texto, bota para mim aí, Harris. Acabei a introdução agora. Lançando de si a capa, levantou de um salto. Diga, um salto. Oh meu Deus, eu estava esperando sair daqui. Vou embora. Então Jesus, ele se aproxima de Jesus, e agora que vem a pancada maior, a pancada mais segura. Olha, de repente todo mundo virou africano. Eu amo a África, na moral. A maior frustração que eu tenho é de não ter nascido negão, velho. E a família de minha mãe toda de negro e ela branquela. Por quê? Isso é injusto, pô. Por isso que eu boto dread, as coisas que eu queria. Mas vamos lá. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Isso aqui é sensacional. Oh meu Deus. Isso é lindo demais, porque deixa eu te falar uma coisa, qualquer pedinte, qualquer pessoa em situação de rua, ou qualquer cego está na sua frente, você vai perguntar para ele o que ele quer? Você sabe que o que ele quer é o quê? Bora, responde aí, ele quer o quê? Ele quer ver, mas por que Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Jesus não podia mandar uma palavra, seja curado aí, cabeção, não é? Receba! Se ele fosse mais pentecostal, Shai, pá! Olha o desgraçado, puf! Se ele fosse um herênio da vida, né? Puf, dava um murro, o olho do cara saía. Mas ele chama para perto, coloca o Bartimeu diante dele e diz, o que é que você quer que eu te faça? Parece só uma pergunta simples, mas não é. Porque quem viveu como pedinte nunca teve escolha. Quem viveu como pedinte nunca escolheu onde ia dormir, o que ia comer, o que ia vestir.
sempre viveu da escolha de outra pessoa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando Jesus pergunta, o que é que você quer que eu te faça? Ele está querendo dizer, eu não vou ser mais um que vai suprir a sua necessidade. Eu quero dar o que você quer. Eu quero realizar seu sonho. Mas a pergunta é, você sabe o que você quer? Sabe não, né? Você sabia que se Jesus aparecesse aqui agora e perguntasse, o que é que você quer que eu te faça? 99,9% não responderiam o que quer, responderiam o que precisa. Porque a gente nunca foi educado a desejar o que quer. A gente sempre foi educado a desejar o que precisa. Quem teve sonho quando era criança era frustrado pelos pais. Pare de sonhar, não tenho dinheiro para isso não. Então se Jesus aqui disser, ô Senhor, eu quero um dinheiro para pagar a conta, a maioria responderia o que precisa. A gente não sabe o que a gente quer, porque a nossa mentalidade é de pedinte e não de filho. Quem concorda comigo? Diga, mas hoje eu estou lançando de mim essa roupa velha. Eu não sou mais necessitado. Hoje eu visto uma roupa nova, que é uma roupa de provedor. A minha necessidade vai ser outra agora. Eu vou ter uma necessidade de suprir pessoas, de ajudar pessoas, de levantar pessoas, de capacitar pessoas, de investir em pessoas, de enviar pessoas. Porque a roupa de pedinte não me cabe mais. Seria fácil os pastores dessa igreja orar para que Deus mandasse empresários, investidores. Mas uma mensagem como essa pode levantar investidores aqui dentro. Só vai depender de uma coisa. O que, céu? Diga, indignação. Diga, ser pedinte é uma desgraça. Eu vou orar para que toda vez que você ficar pensando em depender de alguém, apareça aquela carinha minha. Como é o nome daquele comediante de Recife que via Jesus assim? Como é o nome dele? Peixoto. Peixoto é meu amigo, gente boa. Vai aparecer eu olhando para você assim, ó. Pedinte. Aí você vai mudar rapidinho. O que é que você quer que Jesus faça por você? E o que tem de mais poderoso nesse texto, coloca para mim aí, Harris. É isso aqui, ó. Vai, Harris. 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 Bota o... que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre, que eu torne. É a melhor oração que você pode fazer. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Nas áreas onde você não está desenvolvido, Senhor, abre os meus olhos. Me dá visão. Me dá visão, Senhor. Por favor, gente, me ajuda aí. Eu estou pregando bem, pô. Dá um aleluia aí. Próximo, 52. Então lhe disse Jesus. Cadê? Tem antes, tem não? Porque tem um, veja, a tua fé te curou, né? Mas vamos lá, 52. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a seguir Jesus estrada fora. Isso aqui também me deixou um pouco assim, cheio de interrogação, porque se alguém está, o texto deixa claro, que eu torne a ver, ou seja, ele já viu um dia, ele não é cego de nascença, ok? Então, mas se você está anos sem enxergar, e de repente você é curado, não sei você, mas eu ia sair correndo pelo mundo aí. Eu ia querer ver meus pais, eu ia querer ver meus irmãos, eu ia querer ver a praia, eu ia querer ver um papacapim no meu sonho, sei lá, qualquer coisa. É ou não é? Você vai querer agora sair feito um doido aí, eu quero ver as coisas.
Só que a Bíblia diz que Jesus curou ele e ele passou a seguir Jesus. Vou usar Harris aqui para o negócio, ele vai sair, velho. Perdeu a bênção. Pera com isso, rapaz. Oxe, acusador, viu? Fica aqui, Zé. Você está muito Marta. Você precisa ser mais Maria. Anda quieto em muitas coisas. Preste atenção. Por que esse homem, ao invés de sair querendo ver tudo, ele de um certo modo quer seguir Jesus? Porque quando Jesus chama ele para perto e ele é curado, qual é a primeira imagem que ele tem? Depois de anos, a primeira coisa que ele vê é os olhos de Jesus. E por que ele não sai por aí querendo ver tudo? Porque é como se ele dissesse: eu não preciso ver nada, mais nada. Eu encontrei em você tudo que eu precisava enxergar. Oh, meu Deus. Quem está comigo, gente? Então não é ter os olhos abertos para enxergar qualquer coisa. É ter os olhos abertos para enxergar em Jesus essa nova identidade de provedor. Porque como eu falei de manhã, na multiplicação dos pães havia uma necessidade. Quem é você na multiplicação dos pães? Você é o necessitado que precisa de pão? Ou você é um dos discípulos? Sim ou não? Quem você é? Diga: nenhum dos dois. Eu sou como Jesus é. Então nós temos os necessitados e temos também duas classes ali de discípulos. Porque Jesus falou: eu tenho compaixão de quem tem necessidade. E você devia aprender com Jesus a ter compaixão de quem tem necessidade e não ficar no lugar do necessitado. Diga: assim como Ele é, nós somos. Então Jesus falou: dá de comer vós a eles. Um dos discípulos fala: Senhor, nenhum ano de salário daria para alimentar essas pessoas. Porque esse discípulo está consciente do tamanho da necessidade. Vai acontecer alguma coisa? Não. O segundo vem e diz: nós temos aqui um garoto que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tamanha fome? O segundo está consciente da incapacidade do que possui. Não vai mudar a sua vida você saber o tamanho da dívida ou do problema que você tem e meditar nela. Também não vai mudar a sua vida você olhar e achar que tem muito pouco na sua mão. Entrega para Ele. Ele pegou o que para o discípulo há pouco e disse: Senhor, eu te dou graças. A gratidão é um dos combustíveis que nos conduz à prosperidade. Ser grato. Eu preciso de 5.000, chegou 50. Obrigado, Pai, porque chegou esses 50. Isso aqui é uma semente que vai frutificar. E como eu falei, Jesus alimenta a multidão, só parou de multiplicar porque a fome acabou. Ou seja, quanto maior for o seu projeto, mais provisão vai chegar. Aleluia. Nós tivemos um projeto social na pandemia, tá? Até voluntários de Singapura mandaram dinheiro pra gente. Senti muita inveja agora, viu? Muita inveja. Ninguém deu um amém. Ok? Então, enquanto eles catavam os pedaços, sobraram 12 cestos. Um para cada discípulo. Porque o suprimento não está na murmuração. Está no caminho onde você supre pessoas, onde você investe em pessoas. Não se preocupe, Ele vai dar para você suprir pessoas, mas Ele vai dar também para você desfrutar. Vamos lá, por favor, me ajuda aí. Está na hora, gente, tem uma nova estação. Está na hora de jogar essa roupa de pedinte fora. Está na hora de mudar a perspectiva. Está na hora de se indignar com uma vida rasa e começar a caminhar para algo muito maior.
Está na hora de crer que empresas de jornais e reportagens vão vir aqui para saber o que está acontecendo nessa igreja, porque tantos projetos sociais estão sendo levantados, tantas crianças estão sendo alimentadas, quantas educadas. Como é que vocês conseguiram construir algo desse tempo? Que é o que vai começar a acontecer lá em Petrolina. Não, é porque o Deus que a gente crê transforma necessitado em provedor. Grupo de louvor, por favor, grupo de louvor. Alguém entendeu isso aqui? Diga para o seu vizinho: você está saindo hoje da condição de necessitado para a condição de provedor. Comece a fazer uma lista hoje de pessoas que você vai ajudar e vai investir. Só quem crê vai dizer amém agora, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje vai ser a melhor ceia da sua vida, porque você vai comemorar essa nova estação. Porque na Páscoa dos judeus, enquanto eles comiam a carne do cordeiro e o sangue dos umbrais da porta, que o cumprimento da Páscoa é a ceia, eles comiam com cingindo os lombos, cajado na mão. Eles comeram conscientes de que eles não iam ficar no mesmo lugar, que eles iam sair para uma nova estação, de escravos do Egito para uma terra que mana leite e mel. E mesmo em meio ao luto que o Egito vivia, a Bíblia diz que Deus fez com que eles encontrassem favor diante dos egípcios, a ponto dos egípcios depositar suas riquezas nos pés deles. Foi tanto ouro que lá no futuro eles fizeram um bezerro de ouro. Então se prepare para uma nova estação que está se iniciando, aonde você vai ser favorecido, vai chegar na sua mão coisas, ferramentas, e você vai comer essa ceia hoje preparado. Eu não fico no mesmo lugar, eu não vou ficar da mesma forma, essa roupa não me serve mais, eu estou indo para uma nova estação. Eu saio hoje dessa pressão do Egito, dessa pressão desgraçada, a caminho de algo que flui. Fique em pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os olhos, só 30 segundos. Eu quero que você seja bem direto agora. Não pense muito, para não perder. Mas imagine Jesus agora na sua frente. E Ele te pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Ô Senhor, eu quero tanta coisa. Fala para Ele. Jesus tem mais prazer em te dar o que você quer do que você tem em receber. Diga para Ele o que você quer. E a resposta dele é: seja feito conforme a tua fé. Agora comece a se alegrar por receber pela fé isso que Ele está te dando. Você consegue já agradecer? Creia que recebeu. Crede que recebeste. 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 Creia que é seu. Creia que já te pertence. Creia. Comece a desfrutar agora. Vai, vai, celebra isso. Agradece, bora. Bora, 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 bora. Diga bem alto: obrigado, Pai, porque está feito. Dá uma glória a Deus bem alto aí.